Serena desce da carroça. Bernardo se aproxima do rapaz e o olha. Serena reconhece Guto e sente uma dor. Serena diz que ele é um homem ruim e não gosta dele. Ela diz que não sabe quem ele é, mas que ele é ruim e está com uma dor. Bernardo diz que ele pode ser ruim, mas do jeito que está, não deve fazer mal a ninguém. Guto diz que foi assaltado. Judite diz a Eduardo que não há paciente alguma e só deu a desculpa para tirá-lo de perto de Madalena. Judite pergunta a Eduardo se Madalena sabe a verdade do segredo dele. Ele diz que não teve oportunidade de contar. Judite diz que sabe o que dizia naquelas cartas. Ela pede que ele não oculte a verdade da modista. Eduardo diz que nunca teve a intenção de enganar ninguém. Guto é levado para o consultório de Eduardo. Eduardo diz que Guto levou uma pancada e deve ter sido assaltado, como disse. Eduardo diz que vai passar alguns remédios para ele. Serena vê Guto. Ele segura a mão dela e diz que fica grato por ela ter salvado sua vida. Ela tira a mão dele de cima e sai correndo. Lá fora, Serena sente falta de ar, passa mal e começa a chorar com medo. Sua cabeça dói muito e só vem na mente a lembrança de quando ele lhe deu um tiro que a matou. Eduardo vê Serena passando mal e a ajuda. Rafael agradece a Eduardo por trazer Serena. Ele diz que o coração da menina parecia que iria explodir. Zumira diz que Serena fica assim quando alguma coisa dentro dela parece que está querendo sair para fora. Rafael pergunta a Serena o que está acontecendo. Serena diz que aquele homem de olhos ruins, e quando ele pegou na sua mão, sentiu medo e lembrou de um grito, o grito do Rafael. Rafael pergunta a Serena se ouviu um grito seu. Ela diz que sim. Relembramos o momento que Luna morreu e estava indo para o céu, o além, quando Rafael gritou, "Volta!" Aconteceu algo surpreendente. A alma de Luna voltou para a Terra, pulando em um lugar e reencarnou em Serena. Serena diz a Rafael que algo ruim vai acontecer. Serena pede que Rafael a proteja e não a deixe ir embora. Ivan tenta abusar de Mirna. Ela se assusta. Crispim chega todo molhado no sítio. Mirna grita por socorro. Crispim escuta os gritos da irmã. Ele entra na casa e vê Ivan tentando estuprar sua irmã. Crispim tenta botar medo em Ivan e diz que ele vai pro chiqueiro. Ivan é inteligente e esperto. Durante o embate, a briga com Crispim, Ivan não vai para o chiqueiro, devido à sua esperteza. Ele enfia a cara de Crispim na lama e quem acaba no chiqueiro é o próprio Crispim. Mirna pega a espingarda. Bernardo chega ali. Crispim está todo sujo de lama. Mirna atira para o céu e pede que o desgraçado do Ivan fuja. Ela dá um tiro no rabo dele. Essa arma não é de bala, mas sim de sal. Mirna diz a Crispim que se o moço não fosse tão ruim, gostaria dele, porque ensinou ele como é bom enfiar a cara dos outros na lama dos porcos. Anoitece. Rafael diz a Zumira que vai levar Serena para casa, mas gostaria de falar com Eduardo. Rafael pede que Serena fique uns dias sem ir ao campo, de rosas, sem se expor ao sol. Ela diz que terá mais aulas com Dona Olívia e já aprendeu a andar de salto, mesmo que ainda tropece um pouco. Eduardo pergunta a Zumira como um homem sofisticado como Rafael se encantou por uma menina que não sabe nem andar de sapatos. Zumira diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Rafael leva Serena para a pensão. Divina diz que estava preocupada com ela. Rafael diz que Serena passou mal e pede que eles providenciem uma sopa para ela. Divina diz a Serena que a ajuda a ir para o quarto. Rafael chama Elias para conversarem. Rafael diz a Elias que Serena teve outra das crises e ela e um homem que lhe ajuda no roseiral socorreram um rapaz ferido na estrada e não sabe se porque Serena passou o dia todo no sol trabalhando ou se ela teve um choque, mas ela teve outra das dores de cabeça e no peito. Rafael pergunta se isso pode ser uma memória. Elias diz que uma memória terrível pode despertar um choque e Serena pode ter tido uma lembrança da vida passada ocasionada pelo assassinato e ela disse que ouviu um grito. E por um momento, Serena não parecia ser ela mesma, e ela pediu para ele protegê-la e que não deixasse ela ir embora. E era como se a alma da Luna estivesse gritando lá no fundo do corpo da Serena. Elias diz a Rafael que algo de misterioso está acontecendo e pede que ele tome cuidado, porque pode ter sido uma memória horrível. Elias diz a Rafael que o corpo de Luna
deve ter trazido em Serena uma fraqueza originada pela morte violenta, uma fraqueza que ainda persiste nessa vida. Elias diz a Rafael que se Serena voltou tão depressa, não sabe o que pode acontecer. Divina pega a refeição para levar para Serena. Ofélia se mete onde não deve e diz a Divina que ela agora virou escrava da selvagem. Divina diz à mãe que se Serena não está bem, deve cuidar dela. Osvaldo pede que Ofélia não palpite, porque Divina trabalha para sustentar ela. Divina vai ao quarto e leva comida para Serena. Ela pergunta o que aquele cachorro faz ali no quarto. Tere diz que o Jolie sempre dormiu com ele. Divina deixa o cão ficar ali. Divina alimenta Serena. Ela agradece por ela cuidar dela. Olivia diz a Vitório para conversarem sobre o cardápio do restaurante. Ela diz que separou alguns livros com receitas de todos os continentes. Ela mostra o livro enorme com diversas receitas, inclusive cabeça de porco. Vitório chama ela de doida e diz que ninguém que chegar num restaurante chique pedirá cabeça de porco para comer. Olivia diz que é a dona, e ele fará o que ela mandar. Ela diz que comprará os ingredientes, e ele pode treinar na sua casa. Ela diz que ele não tem elegância, mas ela sim. Vitório pergunta se só saem porcarias da boca dela. Ela pede que ele a deixe falar. Vitório puxa Olivia e a beija com muito desejo e tesão para ela ficar quieta. Ela cai nos encantos do rapaz e ama beijá-lo. Olivia empurra Vitório e pede que isso não se repita. Ela o expulsa da sua casa. Ele vai embora. Olivia se sente bem. Do lado de fora, Vitório diz: "Gata selvagem", e sorri. Olivia diz sozinha: "Grosseirão. Como eu sofri com aqueles beijos. Ai, se não tivesse que montar o restaurante, nunca mais eu falava com ele." Ela suspira. Vitório diz que se não precisasse do emprego, nunca mais falaria com Olivia. Olivia diz que aqueles braços do Vitório lhe deram um calor, um calafrio. Ela amou. Vitório também amou o perfume, a pele macia de Olivia, e tudo deixou esquisito. Olivia deita no sofá e está feliz. Bernardo dá um banho em Crispim. Crispim diz que é uma vergonha e fez xixi na frente da Anja e ainda foi salvo do chiqueiro por Mirna. Kátia está pensativa. Rodrigues percebe ela estranha. Kátia pergunta a Rodrigues se um rapaz faz xixi ao beijar uma mulher, o que significa. Rodrigues diz que só pode ser nervosismo, e o rapaz está tão apaixonado que não suportou a emoção. Mirna diz a Doralice que será que é verdade o que o Crispim diz, que os homens só querem se aproveitar dela, porque se for assim, não irá se casar nunca nessa vida. Mirna roga a Santo Antônio para arrumar um homem bom para ela. Eduardo diz a Cristina que Serena teve uma síncope ao ver o rapaz que ajudou. Quando ele agradeceu, Cristina fica surpresa. Cristina vai até o quarto e diz: "Só pode ser o Guto." Ela teve novamente a mesma reação e a memória. Embora a aluna só tenha visto os olhos do Guto, ela sente algo cada vez que o vê. Será que o meu plano vai por água abaixo? E cada vez que a Serena estiver diante do Guto terá a mesma reação? Ela se aflige. Divina dá para Mirella um prato de comida para levar para Olivia. A sobrinha de Generosa chega à pensão. Ofélia diz que, sobrinha ou não, ela não irá comer de graça na casa. Felipe encontra Mirella e diz que estava com saudades dela e pede para darem uma volta. Carlito diz que Mirella não vai e é o homem da casa e não deixa isso. Vitório chega ali e diz a Carlito que o pai dele não está. Mirella diz que não pode sair agora e tem que levar o jantar para sua mãe. Vitório pede que Carlito leve a comida para Olivia e deixe a irmã em paz. Vitório pede que o casal saia para passear, mas que tenha juízo. Felipe fica grato e diz a Vitório que ele deve saber o que é um grande amor. Rafael volta para casa. Eduardo pede para falarem sobre a Serena. Osvaldo comenta com os rapazes da pensão que a sobrinha de Generosa é bem apessoada e ela tem presença, mas não é como Divina. Hélio diz ao pai que se Divina descobrir que ele está elogiando outra, vai ficar com ciúmes. Dalila está muito desanimada para escolher o modelo do vestido de noiva de uma revista. Ela diz que para esse casamento qualquer coisa serve. Dalila diz a Roberval que os vestidos estão mais horríveis que os outros. Ela diz que todas as suas esperanças estão indo por água abaixo. Ele diz que talvez eles possam ser felizes. Carlito chega em casa e vê a mãe acordada, suspirando, deitada de pernas abertas no sofá. Felipe vai com Mirella até a praça. Ele diz que estava com tantas saudades dela. Guto diz a Xavier que acha que seu plano deu certo, mas a moça, quando viu, teve a mesma reação estranha e não consegue entender o que está acontecendo.
Tere diz a Serena que sabe que ela teve medo, mas não pode ter, porque quando se conheceram, ela abriu a Bíblia e disse que ler a Bíblia ajudava ela a não ter medo. Serena diz que a professora Cleide lhe disse que ler a Bíblia trazia conforto para o coração, e trazia sim. Serena diz que não pode ter medo, não pode, porque o Criador está com ela. Eduardo diz a Rafael que não chegou a uma conclusão definitiva, mas está cada vez mais certo de que Serena pode ter um problema no coração. Rafael fica com medo e teme que perca sua alma gêmea outra vez. Rafael pede que ele não diga isso, porque foi tanto tempo para ele se apaixonar novamente, para sentir a vida recomeçar. E agora ele diz que Serena tem uma doença no coração. Eduardo pede que ele se acalme, porque não está dizendo que o pior pode acontecer. Eduardo diz que talvez essa dor de Serena não seja no coração, e ela sente uma pressão no peito e tonturas. Ele diz que tudo leva a crer que Serena nasceu com isso. Rafael diz que é a sequela do tiro. Eduardo pergunta se ele continua, achando que Serena é Luna que voltou e que o problema que ela tem é a consequência da outra vida. Rafael diz que sim e que pode ser. Eduardo diz que ele está transtornado, cansado e precisa esperar para avaliarem melhor o que Serena tem. Rafael vai para o ateliê beber. Ele diz que não pode esperar, mas se passou a vida inteira esperando. Rafael diz: já me deixou uma vez, Luna. Vai me deixar novamente? Hã? Isso não é justo, não é? Serena está dormindo. Tere deita na cama dela e vão dormir. Roberval tenta beijar Dalila, mas ela não permite. Ela diz que diante dos outros eles serão um casal, mas que não haverá nenhuma intimidade entre eles. As mulheres seguem olhando os modelos de tecido pro vestido de Dalila. Osvaldo surta e corre atrás de Roberval para bater nele, ao ter visto ele com Dalila. As mulheres chegam ali. Eliette diz a Osvaldo que ele, desse tamanho, batendo num magrinho, se cair em cima dele com esse barrigão, o esmaga. Divina pede que ele não fale assim do seu marido, porque gordo ele não é. Ofélia pede que Divina abra os olhos, pois Osvaldo parece mais um hipopótamo. Generosa diz a Osvaldo que ele deveria agradecer ao Roberval, que dará um nome ao filho que a filha dela vai ter. Felipe leva Mirella até a entrada da vila. Ele diz que amanhã volta e pede mais um beijo. Mirella diz que não deve, pois a moça da pensão foi beijando e beijando até que ficou de barriga. Felipe diz que um dia quer se casar com ela. Ela diz que é muito nova para se casar. Mirella chega em casa feliz da vida. A sobrinha de Generosa tira as medidas de Dalila para fazer o vestido dela. Olivia descobre que Mirella estava com Felipe. Mirella diz que não fez nada com Felipe. Olivia diz que ela não pode namorar o Felipe, porque Raul ameaçou ela de tirar eles. Mirella diz que seu pai não pode mandar nela, porque os abandonou. Mirella percebe Olivia feliz e pergunta se aconteceu alguma coisa boa. Ela diz que está com esperanças em relação ao restaurante. Mirella diz à mãe que ela só ficava assim quando o pai trazia flores e dizia que estava apaixonado. Olivia ri e diz que ela só pensa em paixão e amor. Olivia se lembra de quando Vitório a beijou e está se apaixonando por ele. Ofélia se prepara para dormir no sofá duro da sala e arruma os panos. Vitório entra na casa pensativo. Vitório chega ao quarto para ir dormir. Hélio percebe o irmão pensativo e pergunta se ele vai dormir sem pôr o pijama. Ele se deita na cama. Rafael continua depressivo, preocupado com a possibilidade de perder Luna novamente. Rafael diz que o que lhe faz hesitar é pensar que às vezes está sendo vítima de uma ilusão e tem medo de estar enganando a si mesmo e se aproveitando dos sentimentos de Serena. Rafael diz à Luna que se pudesse ter certeza absoluta seria melhor. Felipe vai até o pai, feliz. Felipe diz que é tão bom amar. Felipe diz que sente seu coração muito mais forte quando vê a Mirella e pergunta se o pai sente o mesmo pela Serena ou se lembra da mãe. Rafael diz que as duas são uma só e Luna é um pedaço dele, um pedaço perdido, mas que está reconquistando. Rafael diz a Felipe que precisa de coragem para tomar uma decisão. No dia seguinte, Serena acorda Tere e pede que ele vá tomar banho, e ele terá que tomar banho todos os dias. Ele não gosta de tomar banho. Serena diz a Tere que ele também terá que aprender a ler, porque um dia irá trabalhar. Tere diz que não vai precisar trabalhar, porque um dia será muito rico. Serena vê que quase todos saíram da pensão.
Divina diz que ela dormiu um pouco mais e os outros saíram para trabalhar e ela e Ofélia vão falar com o padre da igreja e marcar a data do casamento da Dalila. Hélio pede que Serena aproveite o dia para ter mais aulas com Olívia. Olívia chega na pensão. Ofélia diz que falando na diaba, ela chegou aí. Serena diz a Olívia que não sabia que ela era uma diaba. Ofélia pede que Serena seja mais discreta. Serena diz a Ofélia que ela disse que Olívia é uma diaba e estava até procurando chifres. Olívia não se importa e chama Serena para irem. Olívia pergunta de Vitório. Hélio diz que ele está fazendo a reforma do restaurante. Ofélia comenta com Divina que depois que Olívia separou, só está usando roupas apertadas com decote. Olívia faz perguntas a Serena e diz que a melhor amiga da mulher é a escova de cabelos. E uma mulher deve se pentear o cabelo umas 100 vezes por dia para deixá-lo lindo. Serena gosta do seu cabelo natural, mas ao saber que Rafael gostava do cabelo de Luna sempre lindo e penteado, decide se pentear. Cristina pergunta a Rafael se aconteceu alguma coisa com Serena, pois o médico demorou muito. Rafael diz que não, mas vai acontecer. Ela pergunta o que é. Rafael diz que tem uma grande notícia, mas ainda não pode contar para ela. Marcelino cumprimenta Rafael. Rafael vai com o senhor e Cristina até o ateliê. Rafael pede que Marcelino espere na sala. Rafael diz a Cristina que contratou aquele professor para ajudar Serena, porque se ela for a aluna que voltou, aprenderá a tocar piano tão bem como Luna tocava. Rafael diz a Cristina que passou a noite toda pensando e finalmente tomou a decisão. E abriu as janelas do ateliê, e abriu as janelas do seu coração. Ele sai. Cristina fica irritada e diz: eu preciso saber qual é essa decisão. Raul encontra Dalila. Ele pergunta como ela vai roubar os livros de contabilidade. Dalila diz que vai dar um jeito de ficar na loja até mais tarde. Mirna elogia o freguês de Dalila. Dalila diz que ele não é pro bico dela, e ela é saliente demais. Abílio diz aos empregados que vai para São Paulo cuidar de uma encomenda e que se o Rafael perguntar por ele é para avisar que não volta mais hoje. Dalila diz que vai aproveitar que o Abílio saiu para limpar o escritório dele. A piranha entra no escritório de Abílio e procura pelos livros de contabilidade. Débora diz a Cristina que essa decisão só pode ser a pior, e ele está cada vez mais envolvido pelas teias dessa selvagem. Cristina diz que agora Rafael quer que ela aprenda piano e não consegue enfrentar a força do amor que ele sente pela Serena. Débora diz a Cristina que insiste, e o Guto tem que reconquistar. E o Guto tem que conquistar a Serena. Cristina diz que não suporta olhar pro Guto. Débora diz que Guto é esperto e saberá como enredar a selvagem. Cristina diz que já mandou o recado a ele através do motorista. Débora diz a Cristina que ela tem que fazer o Rafael se decepcionar com Serena de maneira irreversível. Cristina teme que Rafael fique fechado e que não se case com ninguém. Débora diz a Cristina que quando o Rafael se decepcionar com a Serena e se separar dela, é para ela dormir com ele e ficar grávida, pois assim Rafael se casará com ela. Cristina se interessa por essa ideia. Hélio vai até a construção e encontra Vitório trabalhando sozinho e decide ajudá-lo. Vitório diz que não sabe o que há com ele hoje e anda muito distraído. Serena ensaia mais vezes de como andar de sapatos de salto alto. Rafael vai à casa de Olívia e vê Serena aprendendo a andar de sapato de salto alto. Serena tropeça e cai em cima de Rafael. Ele diz que ela vai precisar treinar mais. Rafael pede que ela o acompanhe. Crispim pede desculpas a Kátia pelo acontecido de ontem. Ela diz que ele excedeu e tratou ela como uma qualquer. Kátia diz que Crispim tentou beijá-la, mas não permitiu. Crispim diz que beijou ela sim e pensa que ela gostou. Gumecindo pergunta se Kátia beijou ele ou não. Ela não conta a verdade. Crispim pede para falar em um instante. Crispim diz a Anja que pensou que se eles se beijaram, deveriam ter algum compromisso. Ela diz que ele está enganado e aquele beijo foi um despropósito. Ele diz que beijar ela foi tão bom e foi igual comer um pote de mel. Ela diz que se ele tentar beijá-la novamente, vai picá-lo como uma abelha. Ele pergunta o que tem de errado. Ela diz que é difícil dizer o que ele tem de certo. Gumecindo fica enciumado ao saber que Kátia beijou Caipira. Ele tenta beijá-la à força. Eduardo diz a Judite que pensou no que ela disse e não deve enganar Madalena. Por isso, hoje mesmo falará com ela. Dalila vasculha o escritório e acaba encontrando os livros de contabilidade. Filó vê ela xeretando nos livros. Filó diz a Dalila que a mãe e a avó dela estão na loja. Divina pede que a filha
para irem à igreja marcar a data do casamento. Cristina pede que Guto mande flores para Serena e que tente se aproximar dela. Divina, Ofélia e Dalila entram na igreja. Cristina pede que Guto saia dali, pois uma conhecida sua acabou de chegar. Cristina cumprimenta a Dalila. Divina diz que vieram marcar a data do casamento do seu tesouro. Filó e Mirna limpam o escritório. Filó diz que Dalila disse que iria arrumar o escritório, mas que deixou uma bagunça como nunca. Rafael diz a Serena que tem certeza que ela aprenderá a tocar piano facilmente. O professor ensina ela algumas notas. Eduardo vai falar com Madalena de um assunto difícil. Olivia vai à construção e não encontra ninguém. Vitório sai lá fora sem camisa, com seu peitoral de fora. Olivia fica encantada ao vê-lo. Marcelino diz a Rafael que passou alguns exercícios a Serena e ela vai precisar de muitas aulas. Serena começa a tocar o piano. Ela olha o quadro de Luna e diz: "Você tocava tão bem. Será que eu vou conseguir aprender?" Serena vê o reflexo de Luna no espelho. Rafael entra no ateliê. Ele pergunta se ela está se olhando no espelho. Serena sorri, igual sua alma Luna.